Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Beatriz, tenho 26 anos, e aquele verão parecia prometer dias inesquecíveis. Era 15 de agosto, meu aniversário, e como sempre, minha mãe havia organizado uma pequena festa na quinta dos meus avós, nos arredores de Coimbra. O calor era intenso, típico do verão do interior. O chão queimava sob os pés descalços, a terra soltava um cheiro seco que só conhecemos de infância, e o sol parecia se recusar a descansar. A festa estava animada. Amigos de infância, primos, tios, minha família, vizinhos. E, claro, Rafael, meu irmão mais velho, 28 anos, sempre com aquele sorriso travesso que anunciava alguma confusão prestes a acontecer. Eu estava organizando os pratos na mesa de madeira sob a pérgola, tentando ignorar o suor que escorria pelas costas, quando ouvi uma risada maliciosa atrás de mim. "O que fazes aí, tão séria, com esse calor todo?" perguntou Rafael, escondendo algo atrás das costas. "Rafael, o que você está escondendo aí?" perguntei, desconfiada, mas divertida. Ele finalmente ergueu o que estava escondendo, uma mangueira laranja, grossa, de aproximadamente 45 centímetros, que havia ficado o dia inteiro sob o sol escaldante. "Isso tá fervendo!" exclamei, franzindo a testa. "Justamente por isso", respondeu ele, dando alguns passos em minha direção com a mangueira já conectada à torneira do jardim. "Nem pense nisso!" gritei, recuando. Mas era tarde demais. "Você é minha irmã, e hoje vai se molhar", disse ele antes de abrir o jato. O primeiro contato com a água quente foi um choque. Um grito escapou de minha boca, e eu pulei para trás. Mas em poucos segundos, a água se tornou fresca, e todos começaram a rir e a aplaudir a cena. Meu vestido branco grudou em meu corpo, meu cabelo, que eu havia alisado de manhã, transformou-se em ondas despenteadas. "Você é louco!" gritei, rindo. "Parabéns, maninha", disse ele, dando-me um beijo molhado na bochecha. O caos se espalhou rapidamente. As crianças correram com baldes, outros convidados pegaram mangueiras, e a festa transformou-se em uma verdadeira guerra de água. Eu estava molhada da cabeça aos pés, mas algo dentro de mim pulsava com alegria. Foi nesse instante, entre risos e gotas caindo sobre meu rosto, que o vi. Miguel, amigo de Rafael, estava do outro lado do jardim, apoiado no parapeito da varanda, com um sorriso discreto. Alto, moreno, pele levemente bronzeada, e um ar de tranquilidade que parecia envolver tudo ao redor. Ele me observou por alguns segundos, o suficiente para sentir meu coração disparar, e então sorriu de leve, como se guardasse um segredo só para mim. "Quem é aquele?" perguntei à minha prima Joana, que estava ao meu lado. "Esse é o Miguel. Ele trabalha com Rafael em Lisboa. Veio passar uns dias na quinta." "Trabalha com ele?" perguntei, franzindo a testa. "Sim, mas o Rafael nunca contou muito sobre ele." Enquanto eu tentava processar aquela presença inesperada, Rafael apareceu de novo, desta vez com outra pequena surpresa. Mais tarde, quando a noite caiu, a festa havia se transformado em um mar de luzes coloridas penduradas entre as árvores. As crianças ainda corriam pelo quintal, rindo, e minha mãe distribuía frutas e sucos para os adultos. Eu procurava Miguel com o olhar, mas ele havia desaparecido. Foi então que o encontrei sozinho, sentado na cadeira de balanço antiga que meu avô havia feito anos atrás. Ele se balançava lentamente, observando o céu. Meu coração acelerou. "Esconde-se?" perguntei, aproximando-me devagar. "Às vezes o barulho é demais", disse ele, sem abrir os olhos. "E você, como desliga um pouco? Escuta o vento, os grilos, e sua risada, se tiver sorte." Senti meu rosto aquecer com aquela frase. Havia algo nele que parecia ver diretamente dentro de mim. "Não parece alguém que fala coisas bonitas só por dizer", comentei, um pouco nervosa. "Não sou", respondeu Miguel,
finalmente me olhando. Só digo quando sinto. Ficamos em silêncio, confortável, como se as palavras fossem desnecessárias. Mas havia algo em seus olhos que me fazia perceber que aquele verão não seria apenas uma celebração familiar. Seria o início de algo inesperado. Algo que poderia mudar tudo. O primeiro capítulo do meu verão terminou com uma promessa silenciosa. Algo novo e intenso havia começado. E, mesmo sem perceber, Rafael, com suas travessuras, e Miguel, com seu olhar misterioso, já haviam mudado a forma como eu enxergava aquele dia. O dia amanheceu com uma luz dourada que fazia a quinta parecer saída de um sonho. Eu ainda sentia a energia da festa do dia anterior. O cheiro da terra molhada depois da guerra de água misturava-se com o aroma doce do café da manhã que minha mãe preparara na varanda. As cores das frutas no prato pareciam mais vibrantes, e o vento morno carregava o som distante das cigarras. Enquanto tomava meu suco, Rafael entrou na cozinha com aquele sorriso travesso que sempre me deixava alerta. Beatriz, você se vestiu já? Perguntou, como se guardasse um segredo. Para quê? Perguntei, franzindo a testa, tentando parecer desinteressada. Confia em mim, respondeu ele, piscando. Tem surpresa hoje. Minha curiosidade venceu. Coloquei um vestido leve de linho branco e prendi meu cabelo em uma trança frouxa. O coração já batia acelerado, como se pressentisse que algo grande estava por vir. Rafael me levou até meu quarto antes de sairmos, sorrindo de forma enigmática. Quero que veja algo primeiro, disse ele, apontando para minha cama. Eu olhei para o travesseiro e, debaixo dele, encontrei algo pequeno e frio. Minhas mãos tremeram. Peguei o objeto e percebi que era um pequeno aranha de couro, com olhos que brilhavam levemente no escuro. Rafael! Gritei, rindo e ao mesmo tempo levando um susto. Você é insano! Um presente de aniversário personalizado, respondeu, rindo. Só queria ver sua reação. Reação? Eu quase morri do coração. Exclamei, ainda segurando a pequena aranha que parecia olhar para mim. Miguel apareceu na varanda, observando a cena com um sorriso discreto, mas divertido. Seu irmão é uma combinação de maluco e encantador, disse, aproximando-se. Não exagera, respondi, tentando me recompor, embora meu rosto estivesse vermelho. Depois do susto, decidimos sair. Rafael me levou para um pequeno passeio pelas estradas rurais, até chegarmos a um embarcadouro à beira do rio. Um velho veleiro estava amarrado, balançando suavemente com a corrente. Miguel já nos esperava, as mãos nos bolsos e aquele sorriso que me desarmava. Esperei que você quisesse navegar um pouco, disse ele, como se fosse óbvio que eu aceitaria. Foi ideia do Rafael, mas confesso que adorei a surpresa. Respondi, sentindo o vento balançar minha trança. Então vamos, disse Miguel, ajudando-me a subir no veleiro. Enquanto navegávamos, o rio refletia o céu azul intenso e parecia afastar todos os problemas. O barulho da água batendo no casco misturava-se com o canto distante de aves, criando uma sensação de que estávamos em outro mundo. Miguel falava pouco, mas cada palavra parecia cuidadosamente escolhida. Ontem você perguntou se eu dizia coisas bonitas só por dizer, começou ele, ajustando uma corda. Hoje quero dizer algo que é verdade, mesmo que não seja fácil. Eu olhei para ele, meu coração batendo mais rápido. O que é? Perguntei, tentando controlar o nervosismo. Não estou aqui apenas por curiosidade ou amizade, disse ele, respirando fundo. Estou aqui por alguém que foi importante para mim no passado e continua sendo, mesmo sem saber. Meu coração se contraiu. Alguém do passado? Eu olhei para ele, confusa. Quem? Murmurei. Seu irmão me salvou anos atrás. Quando tive um acidente de moto, ele chegou primeiro. Ficou comigo no hospital, mesmo quando eu não queria ver ninguém. Desde então, somos como irmãos, mas nunca imaginei que conheceria você.
e que você seria exatamente assim. As palavras dele foram um choque, mas também algo reconfortante. Senti uma conexão inesperada, uma intimidade que ainda não entendia completamente. E agora? Perguntei, um pouco sem fôlego. Agora, você começa a importar demais, e isso pode complicar tudo, disse Miguel, olhando-me com seriedade, o vento bagunçando seu cabelo. Ficamos em silêncio, olhando para o rio que refletia as últimas cores do dia. O veleiro balançava lentamente, e a sensação de estar à deriva junto com alguém que poderia se tornar importante mexia comigo de um jeito que eu não conseguia explicar. De repente, o celular de Miguel tocou. Ele olhou para a tela e empalideceu. O que houve? Perguntei, percebendo a mudança imediata na expressão dele. É do hospital, respondeu, e o silêncio pairou pesado entre nós. Rafael, do outro lado do cais, parecia inquieto, e eu senti que algo sério havia acontecido. O que era? Meu coração acelerou novamente, agora por medo, não por expectativa. Mesmo assim, naquele momento, com Miguel ao meu lado, senti algo que nunca sentirá. Uma mistura de segurança e perigo, de curiosidade e atração. O verão que prometia ser leve estava começando a se transformar em uma série de eventos que eu não podia controlar, mas que, de algum modo, já me prendiam. O sol daquela manhã parecia mais intenso do que o normal, queimando a pele, mas sem conseguir aquecer o coração inquieto que eu sentia. Desde o telefonema de ontem, algo mudará. Miguel ainda estava comigo, mas havia uma sombra em seus olhos que eu não conseguia decifrar. A brisa suave do rio balançava minha trança, e cada movimento do veleiro parecia amplificar meu nervosismo. Beatriz, disse Miguel, quebrando o silêncio, precisamos conversar sobre ontem. Sobre o quê? Perguntei, tentando controlar a voz, embora meu coração pulsasse rápido. Sobre a verdade, respondeu ele, olhando para o horizonte. Nem tudo é tão simples como parece. Enquanto ele falava, senti o veleiro balançar levemente mais forte. Um pequeno movimento do rio e eu quase perdi o equilíbrio. Miguel segurou minha mão com firmeza, um gesto que me deu segurança imediata. Seu toque era quente, mas a tensão em seus dedos denunciava preocupação. O que aconteceu ontem no hospital? Perguntei finalmente. Não posso entrar em detalhes ainda, disse ele, baixando a cabeça, mas envolve alguém muito próximo de você e de mim. Algo que pode mudar tudo. Senti um frio percorrer minha espinha, mas também uma estranha excitação. A mistura de medo e curiosidade me deixava viva de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Enquanto navegávamos, Rafael apareceu na margem do rio, acenando freneticamente. Ele segurava uma pequena garrafa de água e parecia ansioso. Beatriz! Miguel! Precisamos voltar! Gritou. Ofegante. O que houve? Perguntei, preocupada. É complicado, mas alguém na família precisa de atenção imediata, disse Rafael, olhando para Miguel, que franziu o senho. O veleiro virou lentamente, e a correnteza parecia tentar nos empurrar para a margem. Miguel ajustou as velas, mantendo o controle firme, enquanto meu coração batia descompassado. A adrenalina misturada à atração que eu sentia por ele era quase impossível de separar. Quando chegamos à margem, minha mãe apareceu correndo. Seu rosto estava pálido, os olhos marejados de preocupação. Beatriz, algo aconteceu com seu pai, disse, tremendo levemente. Ele se sentiu mal esta manhã, e precisamos levá-lo ao hospital agora. O mundo pareceu girar rápido demais. Senti o chão fugir debaixo de mim, mas Miguel segurou minha mão, firme. Eu vou com você, disse, olhando-me nos olhos. Não vamos deixá-la sozinha. No carro, o silêncio reinou durante a viagem. Minha mente tentava processar tudo: o acidente anterior de Miguel, a ligação com meu irmão, o hospital, e a sensação de que algo muito maior estava prestes a se revelar. Chegando ao hospital, fomos recebidos pela equipe médica.
Meu pai estava estável, mas precisaria de mais exames. Enquanto esperávamos notícias, eu não conseguia tirar Miguel da minha cabeça. Ele parecia calmo, mas seus olhos traíam uma preocupação profunda. Beatriz, disse ele baixinho, preciso que confie em mim. Há coisas que não posso explicar agora, mas você precisa saber. Não estou aqui apenas por curiosidade ou amizade. Estou aqui porque você significa muito para mim. O coração acelerou, misturando medo e desejo. Cada palavra dele parecia uma ponte entre o desconhecido e o que eu começava a sentir por ele. Rafael apareceu com um sorriso cansado. Beatriz, e aquele presente que você encontrou debaixo do travesseiro? Perguntou, tentando aliviar a tensão com uma piada. Não é hora, Rafael. Resmunguei, mas não consegui conter um sorriso. Mas é uma forma de dizer que sempre estarei por perto, disse ele, piscando. Enquanto esperávamos no corredor silencioso do hospital, percebi que minha vida estava mudando de forma irrevogável. A mistura de perigo, emoção e atração formava uma corrente que parecia impossível de controlar. Miguel segurava minha mão, e por um momento, tudo parecia estar certo, apesar do caos ao redor. Quando finalmente o médico nos informou que meu pai estava estável, um suspiro coletivo percorreu a sala. Mas Miguel ainda estava pensativo, olhando para mim com um brilho intenso nos olhos. Beatriz, começou ele, mas foi interrompido pelo toque do seu celular. Ele olhou para a tela e ficou pálido. É sobre ontem, murmurou, sem conseguir esconder o nervosismo. Meu coração disparou. Algo estava acontecendo, algo que ele não podia me contar totalmente. Eu sabia que aquele verão estava longe de terminar. A sensação de que cada instante poderia trazer uma surpresa, boa ou ruim, preenchia o ar. Mesmo com tudo isso, houve um momento silencioso entre nós. Miguel apertou minha mão com mais força, e eu senti que, apesar do medo e das incertezas, estávamos conectados de uma forma que ninguém mais podia quebrar. O verão que começou com risos, água e travessuras agora carregava um peso de segredos, emoções e promessas não ditas. E eu sabia, no fundo do meu coração, que nada voltaria a ser como antes. O calor do início da tarde parecia pesar sobre meus ombros, mas nada comparava a tensão que carregava dentro de mim. Desde o susto com meu pai, cada gesto, cada palavra parecia carregada de significado. Miguel estava ao meu lado, firme, mas havia algo não dito nos olhos dele, algo que me mantinha alerta e curiosa ao mesmo tempo. Beatriz, disse ele, segurando minha mão, enquanto caminhávamos pelo jardim do hospital, há algo que preciso te mostrar, mas não sei se agora é o momento certo. Olhei para ele, intrigada. Mostrar o quê? Perguntei, tentando manter a voz firme, embora meu coração acelerasse. Miguel respirou fundo, olhando para o horizonte da cidade que se estendia além do rio que serpenteava pela quinta. É algo do meu passado, algo que envolve sua família de forma indireta, disse ele, sua voz baixa e séria. Senti uma mistura de medo e excitação. Algo em sua presença me acalmava e ao mesmo tempo aumentava minha ansiedade. Está tudo bem, disse, tentando parecer confiante. Quero saber, mesmo que seja difícil. Enquanto caminhávamos de volta para o carro, Rafael nos esperava com uma expressão que misturava diversão e preocupação. Vocês ainda não almoçaram? Perguntou ele, com um sorriso irônico. Vocês parecem dois fantasmas perdidos. Rafael, não agora, resmunguei, mas não consegui impedir um leve sorriso. Miguel abriu a porta do carro para mim e eu entrei, sentindo a brisa do rio ainda em meu cabelo. Durante o trajeto, o silêncio predominou, mas não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio carregado de expectativa, de algo que estava prestes a se revelar. Chegando à quinta, a atmosfera havia mudado. O sol já começava a se inclinar no céu, tingindo tudo de laranja e rosa. Parecia que cada cor refletia as emoções que eu sentia. Mistura de medo, desejo e uma ponta de esperança.
Miguel me guiou até uma pequena sala de armazenamento da quinta, onde encontramos uma caixa antiga, coberta de poeira. O que é isso? Perguntei, surpresa. Ele abriu a caixa com cuidado, revelando vários objetos antigos, fotografias, cartas e um diário com capa de couro desgastado. Esses objetos me conectam a você e a sua família, disse ele, passando os dedos sobre as fotos. Nem tudo é coincidência, Beatriz. Nem tudo que nos trouxe até aqui é casual. Minhas mãos tremiam levemente ao pegar uma das fotos. Era meu pai, mais jovem, sorrindo ao lado de um homem que eu nunca havia visto. Quem é ele? Perguntei, confusa. Um amigo de longa data do seu pai, respondeu Miguel. Ele me ajudou anos atrás em uma situação complicada. Eu prometi a ele que cuidaria de algo que agora pertence a você. Senti uma mistura de medo e curiosidade. Cada palavra dele parecia abrir portas para um passado que eu não conhecia, mas que estava profundamente ligado à minha família. Miguel se aproximou, segurando minhas mãos com firmeza. Beatriz, sei que tudo isso é confuso, mas quero que confie em mim. Seus olhos encontraram os meus, intensos e sinceros. Não quero apenas proteger você, quero estar com você, mesmo que as circunstâncias sejam complicadas. Meu coração acelerou. A intensidade do momento, o calor do verão e a proximidade dele criaram um turbilhão de emoções dentro de mim. Senti que podia me perder naquele instante, e não queria me conter. Eu confio em você, Miguel, disse finalmente, a voz baixa, quase um sussurro. Mesmo sem entender tudo, quero estar aqui com você. Ele sorriu, um sorriso que misturava alívio e algo mais profundo, quase tímido. E então, no impulso, aproximou-se e encostou seus lábios nos meus. Não foi um beijo apressado. Foi lento, terno, carregado de promessas e emoções que nenhum de nós sabia nomear. Por um instante, tudo ao redor desapareceu. O calor, os problemas, a tensão. Só existíamos nós dois, conectados de uma forma que ia além da razão. Mas a realidade voltou rápido. O toque do celular de Miguel cortou o momento, e ele recuou, ainda segurando minha mão. Beatriz, preciso atender, disse, preocupado. É sério. Ele se afastou alguns passos, e eu senti um frio percorrer minha espinha. Algo ainda não estava resolvido. Algo que podia mudar tudo entre nós. A sensação de perigo e emoção, de mistura de romance e tensão, preenchia o ar ao nosso redor. Mesmo assim, naquele instante, senti que não podia voltar atrás. Aquele verão não era mais apenas sobre festas, risadas e água. Era sobre decisões, emoções intensas e segredos que estavam prestes a emergir, ameaçando tudo que eu conhecia. Enquanto observava atender a ligação, soube que algo grande estava por vir, algo que testaria minha confiança, minha coragem e meus sentimentos de maneiras que eu ainda não podia imaginar. O céu daquela manhã estava carregado de nuvem cinza, como se pressentisse o peso do que estava por vir. Eu ainda sentia a brisa suave da véspera, mas agora misturada a uma ansiedade que não conseguia controlar. Miguel estava ao meu lado, como sempre, mas havia algo na forma como ele apertava minha mão que me dizia que não seria fácil passar por esse dia. Beatriz, disse ele, olhando-me com intensidade, precisamos enfrentar isso juntos. Assenti, sentindo o coração acelerar. Desde o momento em que descobrimos os segredos da caixa antiga, cada passo parecia nos levar mais fundo em uma história que misturava família, mistério e sentimentos que eu não conseguia controlar. Quando chegamos ao hospital, o clima estava tenso. Meu pai, embora estável, ainda precisava de observação. Minha mãe segurava minhas mãos, olhos marejados, e Rafael não parava de correr de um lado para o outro, tentando manter tudo sob controle. Beatriz, Miguel, preciso que confiem em mim, disse o médico, aproximando-se. Há algo que encontramos nos exames, e precisamos agir rápido. O pânico tomou conta do meu peito. Mas Miguel me apertou a mão, firme,
e senti uma onda de coragem me percorrer. Vamos enfrentar isso juntos, disse ele, e por um instante, senti que nada poderia nos separar. Enquanto o médico explicava a situação, percebi que o mundo ao meu redor parecia girar mais devagar. Cada palavra carregava peso, cada olhar carregava esperança. Eu olhei para Miguel e vi a determinação nos olhos dele, algo que ia além do cuidado. Havia amor, havia promessa, havia proteção. Quando finalmente fomos autorizados a visitar meu pai, ele sorriu, fraco, mas confiante. Minha filha, disse, segurando minha mão com força, vocês dois, cuidem um do outro. As palavras dele ecoaram em meu coração. Senti as lágrimas se formando, mas não de tristeza, de alívio, de emoção, de reconhecimento de que a vida podia ser frágil, mas também cheia de momentos que valiam cada risco. Mais tarde, já em casa, Miguel e eu caminhamos pelo jardim. O sol se punha lentamente, tingindo tudo de laranja e rosa, como se a natureza celebrasse a sobrevivência e a conexão entre nós. Beatriz, disse Miguel, quebrando o silêncio, eu sei que tudo isso é confuso, mas quero que saiba que você significa mais para mim do que qualquer segredo ou dificuldade. Meu coração disparou. A intensidade do verão, os desafios, as risadas, a água, a tensão e o medo, tudo convergia para aquele momento. Miguel, eu sinto mesmo. Mesmo sem entender tudo, não quero que isso acabe. Ele sorriu, aproximou-se e me abraçou, e por alguns minutos, o mundo inteiro desapareceu. Só existíamos nós dois, respirando juntos, compartilhando algo que ia além das palavras. Mas a calma foi interrompida novamente. O celular de Miguel tocou. Ele olhou para a tela e empalideceu. Murmurou, e o olhar dele se encontrou com o meu. Eles encontraram algo. Algo que precisamos ver agora. Meu coração saltou. A sensação de que algo grande ainda estava por vir se intensificou. Havia uma mistura de medo e excitação que me deixou sem fôlego. Sabia que este verão, que começou com brincadeiras com água, surpresas e olhares intensos, estava apenas começando a revelar seus verdadeiros desafios. Miguel apertou minha mão mais uma vez. Seja qual for o que vier, enfrentaremos juntos, disse ele. E naquele instante, com o céu tingido de cores dramáticas e o vento soprando forte, senti que a vida poderia mudar novamente em qualquer momento. Mas havia algo certo. Minha conexão com Miguel, as emoções que compartilhávamos e os segredos que ainda precisavam ser desvendados. Tudo indicava que nada jamais seria igual. A noite caiu sobre a quinta, trazendo silêncio e mistério. E enquanto olhávamos para o horizonte, percebemos que o verão não havia terminado, e que o que estava por vir poderia transformar nossas vidas para sempre. O velho veleiro ainda descansava à beira do rio, esperando silenciosamente, como se guardasse histórias que só seriam reveladas a quem tivesse coragem de enfrentar o desconhecido. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.